Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Cíntia Bonani e eu sou discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre. Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre o artigo Inflamação e Meta-inflamação, o Yin e Yang do diabetes mellitus tipo 2. Para que a gente possa começar bem, é importante que todos saibam o que é o diabetes mellitus tipo 2, que é uma doença crônica caracterizada por vários desequilíbrios, entre eles metabólicos, hormonais, oxidativos e epigenéticos. Todos eles serão tratados durante essa apresentação. Um componente clássico do diabetes mellitus tipo 2 é a inflamação crônica de baixo grau, chamada de meta-inflamação. Essa meta-inflamação é um dos principais determinantes da resistência à insulina induzida pela obesidade. Importante também ressaltar a função do tecido adiposo, que é a principal fonte de fatores inflamatórios na obesidade. A inflamação pode promover o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, induzindo resistência à insulina e disfunção das células beta e também do hipotálamo. A inflamação induz muitas alterações no metabolismo. Moléculas pró-inflamatórias podem induzir a deteriorização das células beta, mas como? Muitos lipídios e muita glicose fazem com que haja muita produção de citocinas pró-inflamatórias. Assim, temos infiltração de macrófagos e apoptose de células beta. A inflamação hipotalâmica é um evento promovido por uma dieta rica em lipídios e geralmente acontece antes do desenvolvimento da obesidade. Então, importante, pacientes não obesos com diabetes mellitus tipo 2 também apresentam um quadro sistêmico de inflamação de baixo grau. Não obesos com diabetes mellitus tipo 2 caracterizam-se por um aumento do score inflamatório, que é o aumento da concentração de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-1, IL-6, IL-8 e fator de necrose tumoral alfa. Então, a supernutrição, a alimentação desregrada, com muita ingestão de glicose e de lipídios, não deve ser considerada como o único gatilho de meta-inflamação no caso do diabetes mellitus tipo 2. Fenômenos comuns que alimentam a meta-inflamação e a inflamação. Pesquisas recentes tentam encontrar mecanismos sobrepostos que explicam a meta-inflamação e a inflamação. Há evidências que existe uma origem compartilhada de meta-inflamação e inflamação, e esses fenômenos são mais perceptíveis nos diabéticos. Dentre as principais descobertas sobre esses mecanismos que conduzem a essa inflamação de baixo grau no diabetes mellitus tipo 2, tem-se uma estimulação prolongada do sistema imunológico, acúmulo de células senescentes, mudança na composição da microbiota, que é chamada de desbiose, e um rearranjo epigenético. Pessoal, todos esses mecanismos estão relacionados com a manutenção de um status pró-oxidativo e pró-inflamatório. O papel estimulador da glicose e dos lipídios na resposta do processo inflamatório de células. Então, como eu já disse anteriormente, altas concentrações de glicose geram uma resposta inflamatória nas células imunes, o que causa a secreção de muitas citocinas, entre elas IL-6 e IL-8, pelos monócitos e macrófagos dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2. A glicemia e o estado inflamatório da imunidade celular são quase diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior o índice glicêmico, maior o estado inflamatório. E como sabemos disso? Porque os níveis de hemoglobina glicada nos mostram uma correlação linear com a expressão de IL-6 e fator de necrose tumoral alfa em células imunes de pacientes com diabetes. Além disso, estudos apontam que a atividade fagocítica é muito prejudicada quando os macrófagos são expostos a altos níveis de glicose. Diferentes vias metabólicas conduzem respostas imunes pró ou anti-inflamatórias. Temos que durante a infecção bacteriana, os fagócitos aumentam muito rápido seu consumo de oxigênio, justamente para que eles possam produzir espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. As mudanças nas vias metabólicas das células imunes alteram a sua função, o que conduz a uma resposta inflamatória. A glicólise aeróbica contribui para a ativação do inflamassoma em macrófagos, através de alterações das principais enzimas glicolíticas, que são isozimas M2 de piruvato quinase e a hexoquinase 1. Na figura ao lado, podemos observar justamente isso. Vias metabólicas ativadas por M1, que são pró-inflamatórios, e M2, que são anti-inflamatórios. M1 consome glicose através do aumento da glicólise. M2 utilizam ácidos graxos da beta-oxidação.
Os ácidos graxos saturados e o colesterol induzem uma resposta pró-inflamatória em células imunes através da ativação dos receptores de reconhecimento de padrões. Como eu já disse anteriormente, ácidos graxos também podem promover as respostas pró-inflamatórias. Em um estudo feito com camundongos, uma dieta com alto teor de gordura saturada é a causa mais comum de obesidade e resistência à insulina. Assim, os ácidos graxos saturados ativam as vias pró-inflamatórias, causando a resistência à insulina. Camundongos alimentados com uma dieta rica em colesterol mostram uma forte ativação do inflamassoma NLRP3, devido à intensificação dos cristais de colesterol. A consequência disso nos camundongos, o início do processo da doença aterosclerótica. A hiperglicemia induz o acúmulo de células senescentes que podem ter um fenótipo pró-inflamatório. Como eu já comentei anteriormente, a hiperglicemia vai causar uma grande variedade de desequilíbrios moleculares, dentre eles um dos muito importantes, o estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo pode causar peroxidação lipídica, oxidação e agregação de proteínas e RNA, danos ao RNA, inclusive estruturais, incluindo o encurtamento dos telômeros e uma alteração duradoura na expressão gênica. Tudo isso vai gerar senescência celular e o acúmulo dessas células senescentes vai levar a doenças crônicas que estão relacionadas à idade. Envelhecimento e uma dieta rica em gorduras saturadas induzem SASP em tecidos relevantes para a diabetes. Aqui na figura conseguimos observar vários órgãos, vários tecidos relevantes para a diabetes e a ação da idade e dessa dieta rica em gordura sobre eles. Também conseguimos ver as citocinas pró-inflamatórias agindo em cada um desses tecidos. No caso do pâncreas, temos um aumento da secreção de insulina e uma diminuição do potencial de regeneração. No tecido adiposo branco, temos a resistência à insulina. No tecido adiposo marrom, observa-se uma diminuição de sua funcionalidade. No músculo esquelético, diminuição do metabolismo de glicose. No fígado, esteatose hepática e diminuição do metabolismo de ácidos graxos. Tudo isso, pessoal, confluindo aonde? Inflamação de baixo grau, ou seja, meta-inflamação, que está muito relacionada à hiperglicemia e também à dislipidemia, levando a várias complicações do diabetes. A hiperglicemia induz um rearranjo epigenético subjacente a um programa pró-inflamatório crônico. A maquinaria epigenética da célula irá detectar micronutrientes ambientais. Teremos, então, uma interação entre esses componentes nutricionais e modificações epigenéticas em estonas e na expressão dos miRNAs. Pacientes com diabetes mellitus tipo 2 têm um status alterado de metilação do DNA em todo o seu genoma, tendo, assim, um aumento da expressão de genes pró-inflamatórios. Um padrão de metilação alterado no pâncreas, consequentemente, leva a uma alteração na secreção de insulina. Além disso, a metilação alterada de genes marcadores de senescência, como o P16 e P12, é muito observada. A hiperglicemia altera a metilação ou acetilação da proteína estona, o que induz a uma expressão de genes pró-inflamatórios. Como essas alterações epigenéticas se dão? Através da ativação de um complexo proteico chamado NF-κB. Ele está ligado a um status pró-inflamatório, pois ativa muitos fatores SASP. Além disso, também revela uma hiperexpressão da subunidade P65. O silenciamento artificial de SAT7 e RET, que são estonas, neutraliza a ação pró-inflamatória e pró-oxidante desse processo. Esses danos podem ser reversíveis? Se analisarmos apenas sob a ótica do silenciamento artificial dessas duas estonas, sim. Porém, essa hiperexpressão da subunidade P65 é muito mais complexa e está relacionada a outros compostos também. Assim, genes superexpressados após a hiperglicemia são ativadores de SASP, ou seja, são pró-inflamatórios. Células com expressão de SASP e hiperglicemia mostram alterações na expressão de miRNAs relacionados à inflamação. Esses miRNAs afetados por SASP estão envolvidos no processo anti-inflamatório, daí advém sua importância nesse cenário. Algumas considerações sobre eles. Têm a capacidade de sair da célula, podem funcionar então como rastreadores de substâncias pró-inflamatórias dentro da célula, oferecendo um verdadeiro perfil sobre essa célula.
Os exossomos com miRNAs fazem parte da comunicação entre tecidos. Assim, há um controle remoto da expressão gênica por eles. Temos uma nova questão. Manipulação genética de exossomos seria viável para diminuir essa inflamação crônica? O problema, então, a hiperglicemia causa um aumento do SASP, da expressão do SASP, e então nós temos a alteração na expressão dos miRNAs. Nesse cenário, vias mediadas por miRNAs se mostram promotoras de complicações do diabetes mellitus tipo 2, principalmente no que tange a disfunção endotelial e resistência à insulina. Camundongos livres de germes são resistentes à inflamação. Lembrando, modificações na microbiota também são intensificadoras da inflamação e meta-inflamação. Em estudos observacionais em camundongos, a deficiência do fator de necrose tumoral protege contra a inflamação. Claro, o fator de necrose tumoral é pró-inflamatório. A ausência de germes faz com que não haja aumento de citocinas pró-inflamatórias. Então é bom não ter germes? Vamos pensar. A ausência de germes nesses camundongos também está relacionada a defeitos em seus sistemas imunológicos. Assim, derivados da microbiota podem induzir senescência celular, um perfil pró-inflamatório ou um perfil anti-inflamatório. Tudo depende da composição dessa microbiota. Uma dieta com altos níveis de gordura saturada e a obesidade estão associadas à endotoxemia metabólica e inflamação tissular. Uma composição inadequada da microbiota leva à endotoxemia, que é devida à presença de LPS contido em bactérias, lipopolissacarídeos. Isso faz com que haja uma alteração no status metabólico e inflamatório. Assim, surgem novas opções de tratamento, como, por exemplo, a oligofrutose probiótica. Ela causa um aumento das bifidobactérias, e isso faz com que tenhamos uma melhora na inflamação. A microbiota, então, é modelada por uma dieta rica em gorduras, e assim a função endotelial é prejudicada justamente devido à endotoxemia. A obesidade remodela a microbiota. Vemos um aumento de firmicutes e diminuição de bacteroidetes, um perfil que é totalmente ao contrário em pessoas saudáveis, que têm poucos firmicutes e mais bacteroidetes. Dieta mediterrânea tem um efeito anti-inflamatório durável. Essa dieta é pobre em carboidratos e por isso é muito recomendada a pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Ela previne eventos cardiovasculares nesses pacientes e também é recomendada para os indivíduos em geral, pois previne esse tipo de diabetes. Mas, por quê? Porque a dieta mediterrânea promove mudanças. E quais são essas mudanças? Um controle no nível de lipídios no sangue, ela aumenta a sensibilidade à insulina e, muito importante, diminui a inflamação de baixo grau. Então, a atividade anti-inflamatória da dieta mediterrânea pode ser devida ao seu efeito hormético. Mas o que é efeito hormético? É uma resposta adaptativa. Agora, só para que todo mundo lembre, qual o principal responsável pelo perfil pró-inflamatório crônico da diabetes mellitus tipo 2? É o estresse oxidativo, isso mesmo. E a dieta mediterrânea possui muitos antioxidantes vegetais. Essas substâncias antioxidantes induzem a uma hipofuncionalidade de células de defesa. Isso é uma resposta adaptativa, ou seja, o efeito hormético. A ativação de NRF2 melhora a inflamação e previne o diabetes induzido. Mas o que é NRF2? É um fator nuclear que regula a expressão de todas as principais enzimas antioxidantes, ou seja, ele é muito importante. A dieta mediterrânea é rica em vegetais crucíferos. Esses vegetais possuem muito sulforafano, e esse sulforafano ativa NRF2. O que sua ativação gera? Neutralização das alterações induzidas pela hiperglicemia e também diminuição da meta-inflamação. A berberina também ativa NRF2, ela diminui os marcadores inflamatórios e aumenta as enzimas antioxidativas. NRF2, então, tem um efeito anti-inflamatório, ele regula a produção de citocinas, inibindo os seus genes inflamatórios. Os principais fatores sensíveis a nutrientes estão intimamente ligados às vias inflamatórias. Regimes de jejum aumentam a atividade anti-inflamatória.
Um estudo recente mostra que o metabólico cetônico B-hidroxibutirato é um inibidor do inflamassoma NLRP3. No entanto, todos sabem que o jejum prolongado não é indicado aos diabéticos. Por quê? Eles têm um risco muito grande de hipoglicemia e também um risco de dano ao endotélio. A sirtuína é um fator sensível a nutrientes da família de NADs. Elas neutralizam inflamação, senescência e oxidação também. O resveratrol ativa em camundongos. Isso já foi provado em estudos observacionais. Há um aumento da saúde e expectativa de vida desses camundongos. O mTOR também é um fator sensível a nutrientes, porém, quando fala em mTOR, a gente lembra de pró-inflamatório, né? Ele induz a glicólise e ele ativa inflamassoma, ou seja, ele tem um efeito contrário à sirtuína. Uma dieta que imita jejum regenera células beta em camundongos com diabetes mellitus tipo 1 e 2. Uma restrição proteica está associada à inibição do mTOR. E o que é o mTOR? É uma proteína responsável pelo crescimento, proliferação e manutenção celular. Uma dieta que imita jejum foi administrada em camundongos com diferentes tipos de diabetes. E o que era essa dieta que imita jejum? 4 dias com poucas proteínas e com restrição calórica de 15%. O resultado, esses camundongos tiveram secreção de insulina restaurada e homeostasia de glicose. Mas por quê? Provavelmente porque houve regeneração de células beta. Uma dieta que imita jejum está associada, então, à diminuição do mTOR e do aumento do SOX2 e do NGN3, que são fatores relacionados à autorrenovação celular. Então, existe uma relação intrínseca entre nutrientes e respostas inflamatórias, o que pode indicar uma opção nova de abordagem para o tratamento de diabetes. Uma parte muito importante da nossa apresentação: a atividade física melhora a meta-inflamação. Uma atividade física inadequada está ligada a doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes mellitus tipo 2. O exercício agudo de alta intensidade está relacionado à liberação de miocitocinas. Miocitocinas são citocinas musculares, estão relacionadas à inflamação local. No entanto, exercício repetitivo feito da maneira correta tem um efeito anti-inflamatório. Há uma diminuição da inflamação crônica e também uma diminuição da evolução do diabetes mellitus tipo 2. Por quê? Ainda não se tem um consenso sobre isso, devido a propriedades intrínsecas da atividade física ou devido a melhorias na composição corporal. Enfim, independente, o estilo de vida ativo é um dos melhores tratamentos para inflamações crônicas de baixo grau. Agora vamos falar um pouco sobre a atividade anti-meta-inflamatória dos medicamentos antihiperglicêmicos usados no tratamento de diabetes. Essa tabela nos apresenta mecanismos hipotéticos que justificam a proteção cardiovascular oferecida por esses medicamentos. Do lado direito, podemos ver as referências. Iniciando pela metformina, ela inibe o NF-κB, o complexo proteico que nós já vimos nessa apresentação. Ela também ativa o NRF2, que também já conhecemos. Na parte de senescência, diminui os seus marcadores. Microbiota fica com uma nova composição. Agora falando sobre o GLP-1, os agonistas de GLP-1. Também observamos uma ativação do NRF2. Na parte de senescência, inibição do ROS, que é responsável pela instauração de um perfil pró-oxidativo. Além disso, na microbiota, também notamos que o GLP-1 é necessário em combinação com a oligofrutose probiótica para que ela exerça sua função anti-inflamatória. Falando agora sobre o último medicamento, a empaglifosina, ela também inibe o NF-κB. Além disso, ela inativa o SLGLT2 nas células do túbulo proximal. Resumindo, todas as problemáticas que foram citadas durante essa apresentação têm como estopim a hiperglicemia e, como consequência, a meta-inflamação. Esse processo pode se dar de forma direta, como, por exemplo, pelo rearranjo epigenético que é causado pelo estresse oxidativo, ou se não, pela disfunção mitocondrial.
ou de forma indireta, através da senescência celular, que também é induzida pelo estresse oxidativo e também aumenta os fatores SASP, pela dislipidemia, que vai induzir uma composição diferenciada da microbiota. Todos esses fatores, independente se de forma direta ou indireta, contribuem para a meta-inflamação. Concluindo, gostaria de ressaltar que outros fatores também podem contribuir para a meta-inflamação, como as deficiências renais e hormonais. A inflamação crônica de baixo grau está muito relacionada à progressão do diabetes e suas complicações. Alguns fatores que induzem a meta-inflamação são senescência celular, alterações epigenéticas, alterações na microbiota, ativação de células imunes e sensibilidade a nutrientes. Nessa apresentação, a todo momento, eu falei sobre estudos recentes e muito promissores. Assim, podemos esperar tratamentos inovadores. Como referência, além do artigo que citei no início e que embasou toda a minha apresentação, utilizei o livro Imunobiologia de Janeway. Para encerrar, gostaria de deixar meu contato e dizer que fico à disposição para qualquer dúvida. Gostaria também de agradecer muito a todos que assistiram o vídeo e espero poder ter contribuído para o processo de aprendizagem de vocês.